E já que comemoramos esta semana o Dia das Crianças, vamos conferir agora trechos da entrevista que eu fiz com a doutora Gabriela Mazetti sobre pediatria preventiva. Afinal, tudo começa na infância, ou melhor, começa na gestação. O que é essa pediatria preventiva? A pediatria mudou muito nos últimos, eu tenho 15 anos aí de pediatria e hoje a gente acredita muito mais num investimento na infância, na valorização da infância, para a gente pensar lá na frente, num adulto saudável. Então, a pediatria preventiva, na verdade, esse nome preventivo, tem muita relação com práticas integrativas. Então, é ver realmente a criança como um ser, não só físico, mas que tem emoções, que carrega uma carga com ele desde quando ele foi gerado. Então, a gestação, até pré-concepção, gestação, nascimento, tudo influencia no físico e emocional. Então, a pediatria integrativa é um olhar mais holístico para a criança, é um olhar além do físico, é um olhar como a criança é um ser que tem sentimentos. E aí vem todos os decorreres da pediatria integrativa e preventiva. E quais são os benefícios? São inúmeros benefícios. Nós sabemos que hoje muitas doenças de um adulto, o infarto, né, agudo do miocárdio, hipertensão arterial, diabetes, tudo tem relação com os 2 primeiros anos de vida. Então, os primeiros 1000 dias, na verdade, hoje falamos em 1100 dias, porque contamos a concepção também, a gestação, concepção e gestação, é a base para o crescimento de um adulto saudável. Então, quando a gente foca, a criança precisa comer bem, a criança precisa não ingerir açúcar antes dos 2 anos, jamais, não ingerir o sal antes de 1 ano de idade. São todas práticas que contribuem para essa criança se tornar um adulto saudável, porque muita doença lá do futuro é o que ela foi na infância. Então, o ambiente que essa família é gerado, o que ela come, como ela vive, a atividade física que ela faz influencia. Então, hoje nós sabemos que desde a gestação, sim, eu preciso cuidar dessa criança para evitar muitas patologias no futuro. Fora o psicológico, o mental, que também tem relação com isso. Então, é algo novo, né? Porque eu sou mãe, meu filho vai fazer 9 anos e eu me preocupei em procurar um pediatra após o nascimento. Então, por essa novo estilo, essa nova pediatria, já na gestação a mãe já tem que começar a se preocupar, procurar um médico pediatra e ter esse acompanhamento igual tem com o ginecologista? Seria isso, doutora Gabriela? Com certeza. E isso é muito novo, né? Então, hoje nós sabemos que o pediatra precisa ser procurado, na verdade, até quando você pensa lá na programação de ter um filho. Hoje tem muito pediatra que faz a programação metabólica. Vou pensar em engravidar. Como que estão os macro e micronutrientes dessa mulher? Ela está realmente saudável? E aí vem a gestação. Então, a gestação é um período onde a mãe divide tudo que ela tem, né, de reserva, de micro e macronutriente com outro ser. Então, eu preciso olhar para essa gestante, como que ela se encontra no nível físico, emocional, e aí o pediatra entra na jogada. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que tenha que ter uma consulta pré-natal com o pediatra a partir de 32 semanas de gestação. Então, a partir de 32, essa gestante tem que passar com o pediatra. Claro que para conhecê-lo, né, para já criar essa intimidade. Um vínculo, né? O mesmo vínculo que você tem com o obstetra, por exemplo. Exatamente. O pediatra, a gente vai estar presente durante muitos anos da vida do seu filho. Vai ser o seu, às vezes, melhor amigo ali, né? Então, a gente, além desse olhar para a gestante, de suplementação, de olhar para o físico dela, já criar esse vínculo. E aí, óbvio que nós vamos falar, assim, do parto, de amamentação, né? Dos primeiros dias desse bebê em casa, desse puerpério, que é muito difícil nos primeiros dias. Então, o pediatra, ele vem com informações para essa mãe se preparar para aquele parto, né? Então, um olhar muito diferente, né, doutora Gabriela? É uma acolhida, né, a essa mãe que tudo é muito novo, então. Com certeza. E as mães de primeira viagem, aquelas que são, né, mães pela primeira vez, ainda mais. Eu falo que nasce um filho, nasce uma mãe e nasce um pai. Então, e nasce uma família ali. Sim. Então, são inúmeras dúvidas, a gente tem muita insegurança no dia a dia. Filho traz muito isso, né? Ninguém nasce sabendo ser mãe. Então, essa preparação para o parto e para depois do parto é super importante. Então, é olhar para a gestante muitas vezes, Ana, eu pego, às vezes a gente atende, né? Eu tenho gestantes que
a gente olha só pro muito prático. Eu vou olhar essa mulher, ela tem uma anemia muito importante, ela tem uma deficiência vitamínica, ela está muito cansada, uma gestação que está mais, né, pesada. Você vai olhar, ela está às vezes fisicamente mesmo faltando algo. Então a gente precisa muitas vezes olhar para essa gestante não só o emocional, o físico e o emocional. Então entra tudo e prepará-la para o parto. Muitas vezes não é só o emocional, o físico. Tem mulheres que sangram um pouquinho mais no parto e aí precisa estar num nível muito bom, porque depois vem a amamentação. Você é mãe, né? Sim. Sabe como é que é? A gente tá, são horas e horas acordada, privação de sono, né? Uma privação de sono absurda que a gente nunca teve na vida. E aí entra todas as consequências disso e a gente precisa estar muito bem preparada. Rede de apoio. Eu falo que uma gestante, quando ela se prepara, a primeira coisa é rede de apoio. Marido, mãe, sogra. É muito importante. É muito importante rede de apoio. Doutora Gabriela, você citou uma coisa super importante aqui, que o pediatra acaba se tornando o melhor amigo dos pais, né? Até quando a criança frequenta um pediatra? Então, a pediatria hoje, existe a pediatria, né? E também uma subespecialidade dentro da pediatria que é a ebiatria, que são os adolescentes. Então, normalmente, uma criança frequenta o pediatra até 13 anos, né? Que é o preconizado. Depois tem a ebiatria. E aí depois, né, óbvio, médicos, né, de todas as especialidades possíveis, mas normalmente 13 anos. E aí é uma vida toda, né? É um laço de confiança muito grande, né? Com certeza.